Veja agora os assuntos em destaque nesta edição da PCD TV. São José do Rio Preto, qualidade de vida garantida pela EAP quando o assunto é saúde bucal e atualização. Os cuidados e a técnica para o profissional da odontologia anestesiar com segurança. Está no ar mais uma APCD TV. Boa noite. São José do Rio Preto é uma das cidades brasileiras com melhor índice de qualidade de vida. E quando o assunto é saúde bucal e atualização profissional, a população sabe que pode contar com a EAP. Esta é uma das 10 melhores cidades do país. O dado da revista Exame, que seguiu como parâmetro de análise a qualidade de vida da população. São José do Rio Preto é dinâmica, não tem economia segmentada. É um município tranquilo. O índice de criminalidade é um dos mais baixos do Brasil. Não chega nem a 1% para cada 10 mil habitantes. Integrada com a vida comunitária, a PCD de São José do Rio Preto se destaca na paisagem urbana. A EAP daqui tem uma vida independente, até mesmo do ponto de vista arquitetônico. Quem vê pelo lado de fora não imagina o quanto é grande. As sedes social e científica funcionam na mesma casa. Em termos de lazer, o aluno tem 3 piscinas, uma quadra de tênis, campo de futebol, um minicampo, bar, academia de ginástica, sala de jogos, churrasqueiras com quiosque, playground, sauna e salão de festas, quadra de basquete. A área total é de 3.500 metros quadrados. A parte científica tem uma divisão arrojada. As 2 clínicas, cada uma com 12 equipos, são separadas por uma sala de vidro, de onde os professores se reúnem e têm ampla visão do que está acontecendo. Cada clínica tem sua sala de raio-x e ambas obedecem os procedimentos exigidos para o controle de segurança e qualidade da radiografia. Entre os investimentos para esse ano de 98, a EAP de São José do Rio Preto já providenciou a compra de um raio-x panorâmico e já está com todos os cabos instalados para colocar no ar a sua primeira rede de televisão interativa. Além disso, deve começar agora a ampliação da sede com novas salas de cirurgia, clínicas e também salas de aula. Tudo isso coloca essa EAP entre as mais importantes do estado de São Paulo. São 2 as salas de aula, laboratório e um anfiteatro para 70 pessoas. A biblioteca tem material atualizado. A autoclave é hospitalar. A EAP está suficientemente equipada para qualquer cirurgia ambulatorial. A escola é o maior polo de reorganização do conhecimento em São José do Rio Preto. A nossa EAP hoje com cursos excelentes de especialização e atualização, trazendo professores de todo o estado de São Paulo, equipes de professores das melhores faculdades, Araraquara, São José dos Campos, Araçatuba, Bauru. Então eu acho que a qualidade de ensino da nossa EAP é uma das melhores, eu acho, inclusive do estado. Dentro do conceito de odontologia moderna, a EAP oferece ao aluno 4 cursos de especialização: periodontia, endodontia, ortodontia e odontopediatria, todos muito procurados. Para atualizar e aperfeiçoar o conhecimento, é grande o leque de opções: odontologia estética, clareamento em odontologia, cirurgia oral menor, oclusão e dor orofacial, cirurgia sobre implante, periodontia, cirurgia avançada em pério, cirurgia estética na pério e transplantes dentais. Ao todo, a escola atende 640 profissionais por ano. 2 vezes ao mês, promove minicursos gratuitos. A EAP ainda tem 2 núcleos nas cidades vizinhas de Olímpia e José Bonifácio, que funcionam como centros de apoio e divulgação. Isso não é tudo. A EAP, que foi recentemente ampliada, vai ficar maior. Nós pretendemos, nessa área de estacionamento, fazer um estacionamento coberto e com 3 pisos superiores, para que nós tenhamos
para o futuro, novas áreas para clínicas e salas de aula e um anfiteatro. Parte dessa obra já é uma necessidade para a EAP aqui em São José do Rio Preto. Fundada em 1926, a PCD de São José do Rio Preto desafia seus próprios limites. Quer continuar crescendo porque essa é uma exigência da modernidade. Na semana que vem, você vai conhecer o trabalho desenvolvido pela EAP do Ipiranga, em São Paulo. A anestesia é considerada uma das áreas mais delicadas da odontologia. Muitos profissionais costumam ficar preocupados com os cuidados que cercam este procedimento. Anestesiar com segurança. Este é o tema de nossa entrevista de hoje com o Dr. Carlos Zagra, especialista em dentística restauradora e consultor científico da Astra Brasil. E para começar, o Dr. Zagra explica quais são os principais problemas que o cirurgião dentista enfrenta na hora de anestesiar. Olha, apesar da mística que existe em torno da anestesia em odontologia, a anestesia em odontologia é uma coisa consagrada e uma coisa tranquila. A gente pode dizer que é uma coisa tranquila. A incidência de problemas relacionados à anestesia em odontologia, se ela for comparada à quantidade de tubetes que são usadas por dia no mundo todo, é realmente uma quantidade ínfima, uma quantidade quase que desprezível. Mas, na verdade, como qualquer procedimento relacionado à saúde, alguns cuidados devem ser observados, principalmente no que diz respeito à técnica de aplicação da anestesia e ao uso próprio desse medicamento. Na verdade, apesar de ser uma coisa tranquila, uma coisa quase que consolidada, na verdade existe essa preocupação em se observar pequenos detalhes que podem, porventura, trazer algum tipo de problema, tanto ao profissional como ao paciente. O que a gente tem observado no correr desse tempo é que as dúvidas relacionadas à anestesia, os problemas relacionados à anestesia podem ser divididos em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é aquele relacionado às reações adversas. E sobre eles eu gostaria de falar um pouquinho no que diz respeito principalmente às reações chamadas psicogênicas. Ou seja, são reações que ocorrem no paciente e que independem de qual produto foi utilizado, de que tipo de anestésico foi empregado. Isso por quê? Porque são reações diretamente relacionadas ao estresse que o paciente está submetido durante o ato operatório, durante a nossa sessão clínica. Tá? E essas reações mais comumente encontradas são a lipotímia, que é uma deficiência na circulação cerebral que faz com que o paciente venha a desfalecer, ou tenha a sensação de que está desfalecendo. Apesar do choque que isso causa ao próprio profissional que está atendendo o paciente, a gente tem que encarar isso com normalidade, visto que essa é uma reação sem qualquer tipo de sequela mais grave, né? Na verdade, o posicionamento desse paciente, a gente posicionando esse paciente com a cabeça um pouquinho mais baixa em relação aos pés, isso vai fazer com que o paciente volte rapidamente à normalidade. Outra reação que ainda é mais rara do que a lipotímia, mas que também é uma reação adversa do tipo psicogênico, ou seja, é uma reação que independe do produto, ela depende de um estado de estresse do próprio paciente, diz respeito à hiperventilação, que é um quadro em que o paciente apresenta uma respiração extremamente ofegante e rápida, e isso faz com que a captação de oxigênio seja acelerada e a liberação de gás carbônico seja inibida. Isso vai criar uma relação não proporcional entre o que existe de gás carbônico e oxigênio e, na verdade, existe uma progressão desse quadro sempre com o paciente apresentando uma frequência respiratória cada vez maior. E a gente também resolve, apesar da gravidade aparente do quadro, a gente resolve isso de um jeito extremamente simples, né? É até uma coisa engraçada, né? De repente o paciente vai até numa situação dessa de emergência achar que a gente vai sufocar, mas na verdade qual que é a ideia? É colocar um saco por sobre a boca e o nariz do paciente e fazer com que ele comece a inspirar aquilo que ele está respirando. Ou seja, na medida em que você tem um ambiente fechado, que é o saco, e nesse saco só entra gás carbônico, o paciente vai readquirir uma taxa de gás carbônico normal e aquele quadro de hiperventilação ele vai retornar ao normal. Tá? Então são 2 situações realmente corriqueiras, né? A lipotímia é muito mais corriqueira do que a hiperventilação, mas que na verdade não vão trazer nenhum tipo de consequência, nenhum tipo de sequela mais grave para o paciente e o profissional pode estar tranquilo quando ele se depara com esse tipo de situação. O outro tipo de reação adversa, e que na verdade é uma reação adversa que ocorre alheia à vontade tanto do profissional como a do paciente, é a questão da reação alérgica. Então, dentro da fórmula dos anestésicos, existe o sal anestésico, alguns deles vão apresentar o vasoconstritor, outros vão apresentar outros produtos como conservantes ou estabilizantes.
E o paciente ele pode ser sensível a algum desses componentes. E essa sensibilidade pode resultar desde uma reação fraca, como é o caso de uma urticária, até uma reação mais grave, como o edema de glote. E a gente tem que estar atento a esse tipo de reação e tomar as medidas cabíveis no sentido de prover o paciente de um retorno à normalidade. Tá? Isso envolve desde a aplicação de um antihistamínico no próprio consultório, até o que é realmente uma coisa recomendável, o encaminhamento desse paciente até um hospital, de modo a que um atendimento mais geral possa ser propiciado ao mesmo. Tá? A incidência dessas reações alérgicas, também, graças a Deus, ela é muito pequena. Isso em função de que os anestésicos atualmente empregados são do tipo amida. Anteriormente à introdução dos anestésicos do tipo amida, se usavam os anestésicos do tipo éster, como a procaína, que ainda hoje em dia ainda se encontra aqui no Brasil com maior dificuldade, mas ainda se encontra esse tipo de anestésico. Por ser um derivado direto da cocaína, o que acaba acontecendo é que esse anestésico apresentava uma toxicidade extremamente alta. Então a incidência de reações alérgicas desse tipo de anestésico era realmente extremamente alta, tá? O que já não ocorre com esses anestésicos do tipo amida. Não existe uma estatística percentual sobre qual a incidência das reações alérgicas dentro da população dos pacientes, mas na verdade o que se sabe é que essa incidência é extremamente baixa, extremamente pequena. O controle sobre esse tipo de ocorrência é uma coisa também complicada. Na verdade, é de boa praxe que sempre que o paciente, um novo paciente adentra os nossos consultórios, que a gente venha a questionar esse paciente sobre se ele já foi anestesiado e sobre se, sendo anestesiado, ocorreu algum tipo de reação, algum tipo de problema frente a essa anestesia. Se porventura ele relatar algum tipo de reação, o conveniente é que a gente venha a descobrir qual foi a substância empregada, qual foi o sal anestésico empregado e venha a utilizar um sal distinto desse. Se porventura a reação for grave, o que é recomendável é que a gente dê a esse paciente uma quantidade diferente de marcas de anestésico e peça que esse paciente, em poder desses tubetes anestésicos, vá a um médico alergista e peça ao médico alergista que realize o teste com aquelas diferentes marcas de produto, diferentes sais anestésicos, de modo a que se descubra qual é o sal anestésico que pode ser utilizado, que pode ser empregado nesse paciente. Quando a gente pensa na odontologia hoje em dia, é muito complicado se imaginar qualquer tipo de procedimento que não envolva anestesia, porque a anestesia é aquilo que vai propiciar conforto e que vai dar segurança para o paciente para que a gente possa levar a termo o tratamento pretendido. Então é muito complicado se pensar qualquer tipo de tratamento que hoje em dia a gente não necessite da anestesia, né? Em alguns você tem uma situação mais extrema, como um tratamento de canal, uma caso de emergência que você tem uma dor realmente muito aguda, mas desde as coisas mais simples, como as pequenas reações, é de bom praxe que todo mundo dê conforto ao paciente e esse conforto está diretamente relacionado ao ato anestésico. Então a gente tem sempre, num quadro em que o paciente apresente qualquer tipo de alteração a nível de reação alérgica, é conveniente que se peça a esse paciente que faça um teste com diferentes sais anestésicos para que se possa descobrir qual é o sal que realmente é o mais próprio, o mais indicado para aquele paciente, e isso vai possibilitar um tratamento confortável, um tratamento ideal para esse paciente. Esse é um aspecto extremamente importante. Muito bem, então a gente está falando aqui dos principais problemas relacionados com falha anestésica, e as reações adversas são um desses problemas. Muito bem, e a gente está falando um pouquinho a respeito das falhas anestésicas. E eu volto a insistir nesse ponto, que eu acho que é um ponto importante. É o aspecto de que, apesar da inúmera quantidade de tubetes que são usados por dia no mundo inteiro, é pequeníssima a incidência de problemas com relação à anestesia odontológica. Já quando a gente fala de falhas anestésicas, até aproveitando um pouquinho da experiência que a gente tem no atendimento de colegas, nesse trabalho que a gente desenvolve de consultoria junto à Astra, é importante notar que é grande a incidência de reclamações sobre falhas anestésicas. E veja bem, a gente, buscando na literatura uma explicação para tão alta incidência de problemas com relação à falha anestésica, a gente vai buscar não um motivo que justifique essa falha, mas, na verdade, mais do que 10 motivos que justificam essa falha, que vão desde de uma característica individual do paciente que a gente está atendendo, até a seleção errada do anestésico que a gente está empregando num determinado paciente. Então, começando até pela seleção do anestésico, que é uma coisa importante a gente está mencionando,
É importante notar que existem anestésicos com vasoconstritor e anestésicos sem vasoconstritor. A importância do vasoconstritor é fundamental no tempo que essa anestesia vai durar no nosso paciente. Um anestésico sem vasoconstritor ele sempre vai te possibilitar um tempo de anestesia muito menor. Isso por quê? Porque o vasoconstritor, como diz o nome, ele vai promover uma diminuição na circulação de sangue naquele local em que foi aplicada a anestesia. Essa diminuição na circulação vai promover um tempo de ação do anestésico maior também. Ou seja, quanto mais tempo o anestésico fica em contato com aquele tecido que foi anestesiado, mais vai perdurar essa anestesia. Existe uma crença até de que um anestésico sem vasoconstritor, na verdade, ele é um benefício para o paciente. Muitas vezes se emprega isso de um modo inadequado. Um anestésico sem vasoconstritor, ele quase que está restrito a duas situações. Aqueles pacientes cardíacos, mas uma situação de doença cardíaca grave, e os pacientes que sofrem de hipertireoidismo. Nesses pacientes, sim, se justifica o uso de um produto sem vasoconstritor. Agora, nos outros pacientes, é quase sem fundamento você usar um agente sem vasoconstritor na medida em que você vai prover um conforto pequeno para esse paciente. É mais aconselhável você empregar um vasoconstritor alternativo, ou seja, no caso em que se contraindica, por exemplo, um diabético, no caso em que se contraindica o uso de um vasoconstritor adrenérgico, a gente tem a felipressina, que no caso é o octaprecin, tá? Que pode ser empregado sem trazer os prejuízos próprios da adrenalina. Então, a falha anestésica começa desde a seleção do produto que você vai utilizar. É claro, você de repente empregou um anestésico sem vasoconstritor e o que você esperava é que o paciente tivesse um conforto por 1 hora, o tempo que você vai demorar para realizar o procedimento. Mas, na verdade, esse não é um anestésico próprio para se empregar num procedimento que tarde tanto. Tá? Um anestésico sem vasoconstritor, tipo a xilocaína, 2% sem vasoconstritor, vai te garantir um tempo de anestesia pulpar de algo de em torno de 20 minutos. Anestesia de tecido mole você vai ter por mais tempo, mas na verdade, para aquilo que é o objetivo nosso de trabalho, na maioria das vezes, que é tratar do dente, esse tempo de anestesia ele vai ser inadequado. Então, o uso de um anestésico com vasoconstritor, e volto a insistir, sendo um paciente que não pode receber um anestésico com vasoconstritor adrenérgico, existe a possibilidade da gente usar um vasoconstritor sintético, como é a felipressina. Isso vai trazer tanto conforto para o paciente, como segurança para nós que vamos estar empregando o produto. Então, não se justifica o emprego do anestésico sem vasoconstritor. Outro aspecto importante que a gente tem que levar em conta quando a gente pensa em falha anestésica é a questão própria do indivíduo. Ou seja, há indivíduos que, até por uma questão de estresse, vão metabolizar esse anestésico de um modo extremamente rápido. Então, pegando uma média de duração de anestesia, frente de diferentes pacientes, a gente vai constatar que a anestesia que durou menos, tá, foi 16 vezes menos duradoura do que aquela que durou mais. Então, você encontra uma grande variação de duração do efeito anestésico frente a diferentes populações. Isso é uma coisa importante a gente levar em conta. Outra coisa importante é a própria questão da idade do paciente, ou melhor, até da uma característica óssea do paciente. A gente, para conseguir ter sucesso numa anestesia infiltrativa, a gente depende de que o osso apresente porosidades, de que ele seja permeável, de modo que a hora que a gente vai fazer a infiltração, que a gente coloca a agulha em contato com o osso e começa a fazer a injeção daquele produto, o osso tem que estar próprio, tem que estar receptivo para que esse líquido anestésico ele se difunda por essa estrutura e chegue até o ápice do dente, que é o local em que está entrando o feixe vasculo nervoso, e é aquilo que a gente objetiva anestesiar. É assim que a gente vai garantir conforto para o paciente, anestesia para o paciente. Se porventura esse osso se apresentar mais compacto, menos poroso, você vai ter uma dificuldade em anestesiar esse paciente. E aí, invariavelmente, seja na maxila, seja na mandíbula, você vai ter que optar por uma técnica própria, uma técnica troncular compatível com aquela região que você quer anestesiar. E vai ter que deixar de lado a técnica infiltrativa. E voltando a pensar nas falhas anestésicas e falando justamente dessa técnica anestésica, é claro que a técnica anestésica que traz mais problemas para a gente é justamente a técnica troncular, as técnicas tronculares. Invariavelmente, aquelas que são mais empregadas, e são nelas que a gente encontra a ocorrência de maiores problemas, são a técnica mentoniana e a técnica alveolar inferior. Porque justamente nessa região da mandíbula há a presença do osso mais compacto. Então não há como se fazer a infiltração do anestésico através do osso.
há necessidade de se buscar de onde está saindo o feixe vasculo nervoso, no caso o forame mentoniano, o forame alveolar inferior, e proceder à anestesia junto à saída desse feixe. Essas técnicas, elas demandam, além da experiência no emprego da técnica, demandam também a observação de alguns detalhes, né? Como a relação do volume anestésico que está sendo empregado. Então, a técnica do alveolar inferior diz que você, no mínimo, vai empregar 2 tubetes anestésicos para conseguir ter uma anestesia adequada nessa técnica. Então, a gente, empregando apenas um tubete, é grande o risco que a gente não venha conseguir uma técnica, não venha conseguir uma anestesia adequada à região de molares inferiores. A questão do volume anestésico é uma coisa também muito importante a ser observada. Outro aspecto é a questão de variações anatômicas que os pacientes apresentam. Então, na verdade, a gente vê que, estatisticamente, em 86% dos casos, o forame mentoniano vai estar posicionado entre a raiz do primeiro e segundo pré-inferiores. Tá? Mas em 86% dos casos. Nos outros 14% vai existir uma variação nesse posicionamento. Então, é importante esse jogo de cintura do profissional no momento da anestesia, de modo a que ele observe esses fatores e busque alternativas. Ou seja, se você foi no local em que existir a maior possibilidade de estar localizado o forame e você não foi bem sucedido na anestesia, vamos criar uma variação, um pouquinho mais para mesial, um pouquinho mais para distal, e assim a gente consegue contornar esses problemas. Na técnica alveolar inferior, já está mais ou menos sedimentado que aquele posicionamento, a gente usa até aquela técnica que usa inclusive a metade da largura do dedo indicador para ter uma referência do posicionamento do forame alveolar inferior. Se porventura a gente fez a punção tendo como referência a metade da largura do dedo e a anestesia não ocorreu a contento, tranquilo, a gente vai voltar a anestesiar, só que dessa vez vai posicionar essa agulha mais alto em relação ao ramo da mandíbula. E com isso a gente tem uma chance maior de vir a colocar o anestésico próximo à saída do forame alveolar inferior, que é extremamente importante. Então essas duas técnicas, a mentoniana e a alveolar inferior, são complexas, é verdade, são complexas. Elas vão demandar um treinamento, vão demandar experiência para que a gente consiga ter um sucesso garantido com elas. Mas, na verdade, se a gente observar esses pequenos detalhes, tanto de variação anatômica como de volume de anestésico empregado, a gente, na verdade, vai conseguir ter sucesso na grande maioria dos casos. Outro aspecto importante quando a gente fala de problemas relacionados à anestesia, isso é uma coisa corriqueira nos consultórios e é uma coisa que tem que ser levada bastante em consideração, porque, porventura, uma má conservação de tubetes pode originar até reações adversas, é justamente isso, já me adiantei, é justamente a questão da conservação e manuseio dos tubetes. Apesar de parecer ser uma coisa tranquila, quer dizer, você tem o tubete com anestésico ali, a única coisa que você tem que colocar é colocar na carpula, colocar a agulha em posição e proceder à anestesia. Mas, na verdade, criaram-se mitos com respeito à conservação dos tubetes anestésicos e esses mitos, na verdade, com o tempo, têm gerado alguns tipos de problemas. O primeiro deles diz respeito ao que se busca como asepsia do tubete. Então, não raras vezes, a gente encontra profissionais que compram um anestésico, abrem a caixinha do anestésico, num potinho que eles têm um produto desinfetante, tipo glutaraldeído, eles imergem todos esses tubetes dentro desse líquido e esses tubetes permanecem ali por um longo tempo. Por tratar-se de duas soluções salinas, a gente tem que pensar que essas soluções elas têm uma tendência a entrar em equilíbrio osmótico. E o que a gente observa é que um tubete mantido numa solução desinfetante por muito tempo vai apresentar uma extrusão do êmbolo, que é aquela partinha de borracha que está na parte final do tubete. Essa extrusão do êmbolo está indicando o quê? Está indicando que a solução desinfetante, em parte, entrou também dentro do tubete. E que, na verdade, você não tem mais só anestésico dentro do tubete. Você tem anestésico mais solução desinfetante. E o que se a gente injetar essa solução no paciente, é grande o risco de que a gente venha criar uma lesão nesse paciente. Seja uma lesão local, porque, na verdade, essas soluções apresentam álcool, seja uma reação de irritação, até necrose do tecido, mas também uma reação tóxica, uma reação alérgica àquilo que a gente vai estar injetando. Então, a asepsia do tubete é uma coisa extremamente importante, mas ela deve ser feita apenas empregando-se um algodão embebido em álcool 70, álcool isopropílico. Umedece-se o algodão com essa solução e faz-se a limpeza externa por fricção do tubete. Isso é mais do que suficiente para que você consiga garantir uma asepsia adequada.
Se porventura, num ambiente hospitalar, ou num ambiente em que você vai fazer uma cirurgia mais extensa e que se exige uma asepsia, um controle da cadeia acética maior, é importante que você tenha um pessoal preparado para fazer esse manuseio, e um pessoal que esteja fora dessa cadeia acética para fazer a introdução do tubete dentro da carpule, ou então que você tenha uma pinça que sirva apenas para isso, para remover o tubete da carpule e para reposicionar esse tubete novamente na carpule. A conservação também é importante no sentido de que a gente não deve pensar em manter esses tubetes também dentro de geladeira. Então, cria-se, para a maioria dos materiais odontológicos, isso é um aspecto positivo. Uma resina composta, nem se diga. Na verdade, você mantém a resina acondicionada dentro de uma geladeira e você tem a vantagem de que, além de você ter uma consistência melhor para trabalhar da resina, para ela estar mais durinha, você também tem um aumento no prazo de validade desse produto. Isso não ocorre com os anestésicos. Na verdade, a manutenção dos anestésicos, dos tubetes anestésicos a temperaturas frias, faz com que exista uma reação de expansão do líquido anestésico. E essa expansão do líquido anestésico, de novo, empurra o êmbolo para fora. Na medida em que você tem essa extrusão do êmbolo, você, na verdade, não está garantindo o quê? O selamento entre o êmbolo e o próprio tubete de plástico ou tubete de vidro. E isso vai fazer com que, eventualmente, se crie um pertuito por onde bactérias possam penetrar. E você não está mais garantindo uma solução anestésica adequada para que seja injetada no seu paciente. Quais são os pacientes considerados especiais? Veja bem, esse termo até especial, às vezes ele cria uma confusão até com aqueles pacientes que são pacientes deficientes, né? Mas na verdade não, a gente considera pacientes especiais para anestesia odontológica, além daqueles deficientes que apresentam algum tipo de deficiência sistêmica, também os pacientes diabéticos, os pacientes cardiopatas, os pacientes hipertensos, os pacientes hipotensos, os pacientes que porventura têm alguma deficiência hepática, que são chamados hepatopatas, as crianças, por que não as crianças, os idosos e a paciente gestante que sempre deve merecer da gente uma atenção extremamente, uma atenção muito grande, né? Na verdade, o que se tem como praxe ao receber uma paciente gestante para o tratamento é sempre buscar um contato com o médico obstetra dessa paciente. E se ela estiver amamentando, se ela for uma lactente, na verdade também a gente deve buscar esse contato também com o pediatra da criança, de modo que a gente possa compatibilizar o nosso tratamento dentro daquilo que é um conceito que rege tanto a odontologia como a medicina. Esse contato com o médico do paciente deve ser uma coisa também estendida até os outros pacientes que porventura apresentam algum tipo de deficiência sistêmica ou não. Sempre é de bom praxe que você contacte o médico do paciente para que você, de comum acordo com ele, você indique e prescreva a medicação, não só a medicação anestésica, como também toda outra medicação que é usualmente empregada por nós, como analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos. Eu, por último, gostaria de reiterar que qualquer tipo de dúvida que porventura vocês ainda tenham com relação à anestesia e odontologia, nós na ACE estamos à disposição, inclusive temos um serviço de atendimento aos profissionais, que está aparecendo aí na tela o endereço. Vocês remetendo uma carta, uma correspondência para esse endereço, nós com prazer vamos encaminhar os materiais que nós temos à disposição, inclusive guias como este daqui de conservação dos tubetes e este aqui que faz um apanhado em cima daquilo que eu acabei de comentar com vocês. Na semana que vem, nossa reportagem principal vai tratar do tema confecção de provisório. Nossa entrevistada será a doutora Kikuko Otsuki. Muitos telespectadores têm ligado para a PCD TV procurando a nossa produção para obter mais informações sobre as matérias apresentadas neste programa. Nós gostaríamos de esclarecer que, por razões éticas, não podemos informar telefone e endereço dos profissionais que participam da PCD TV. Qualquer pergunta ou sugestão que possa contribuir com a classe odontológica deve ser encaminhada por fax à PCD aos cuidados da professora Helenice Nogueira Gonçalves. Anote o número 011 6950 3612. 011 6950 3612. Bem, a PCD TV fica por aqui, mas semana que vem, você já sabe, nós temos um encontro marcado. Terça-feira que vem, 9h30 da noite, aqui pela Rede Vida de Televisão. Para você, boa noite e até lá.